Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É isso aí, galera. Tem um segmento de fundos imobiliários, segmento bem específico, tá? Que deu uma bombada nos últimos 12 meses. Aí tá todo mundo falando, maneiro, bombou, vou investir e tal. Calma, porra. O fato de ter bombado não quer dizer que vá continuar bombando. Pelo contrário, se já subiu muito, você tem que olhar e pensar, será que já subiu tanto? Será que vai cair agora? Com muita gente que comprou vendendo para realizar lucro. Então, nesse vídeo que está completíssimo e rápido, vai ser bem rápido, você colocar na velocidade 2.0 vai ser mais rápido ainda. Nesse vídeo eu falarei sobre tudo isso, falarei sobre segmento, quanto custaria para montar uma carteirinha com esses 4 fundos imobiliários específicos desse segmento. Também vou falar do segmento, mas antes de tudo isso, eu te peço 2 coisas. Que se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, porque o YouTube ele vai desinscrevendo as pessoas. Então se inscreva aqui, bata no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão. Você está investindo em algo do setor varejista? Um fundo imobiliário do varejo, Via, Magalu, alguma empresa assim? Você tem investido em algo do varejo? Me diga nos comentários sim e no que você está investindo e vamos ver o que a galera tá fazendo. Antes de eu começar, tá aí, esse é meu podcast, Economista Sincero, lá no Spotify, melhor podcast de negócios do Brasil, episódios todos os dias, então, o link tá na descrição, ou entra lá no Spotify e procure por Economista Sincero. Sem enrolação, tá aqui a matéria que saiu, que gerou todo esse burburinho. Fundos imobiliários de renda urbana ignoram desconfiança sobre o varejo e sobem mais de 20% em 12 meses. Então, nós temos aqui uma categoria de FIIs. Existem várias categorias, né? Shopping, logística e tal. Tem uma categoria aqui que subiu muito nos últimos meses. Mas, será que isso vai continuar? E o que tem dentro desses fundos imobiliários? É isso que a gente vai ver aqui. De antemão, eu já digo o seguinte, o varejo está uma bosta. Economicamente falando, não é uma recomendação para você comprar, vender, nada disso. Eu estou só falando, o varejo está uma bosta. No mundo todo. Essa mudança de online, offline. Mas, aqui no Brasil, nós temos o problema da Selic alta. Então, além das pessoas estarem endividadas ainda do Covid, da inflação, a Selic está alta. Ah, Charlão, então tem que descer a Selic. Calma, tem que descer. Mas se descer demais, a inflação volta. O cobertor é curto, você puxa pra cá, teu pé fica pra fora, feio pra caralho. Aí você puxa pro pé, teu peito fica pra fora. Não adianta, meu irmão. O cobertor é curto, diminui a Selic, aumenta a inflação. Aumenta a inflação, aumenta... Cara, é um rolo. E o varejo está sentindo muito, olha só. Ladeira abaixo, Via cai 6% no Ibovespa e tem tombo de 32% em agosto. Magazine Luiza sobe na sessão, mas tomba no mês. Então foi um mês ruim para a Via e para a Magalu. Mesmo após cortes nos juros, ações do varejo continuam baixas. Olha aqui o que é baixas. No último ano, a Magalu caiu 35%, já do que tinha caído. E a Via caiu 55% no último ano e está 1,43%. Quem acompanha meu canal aqui desde 2019, os vídeos estão lá, tá? Nós compramos Via a R$ 4,00 e vendemos a 16. Tá 1,40. E eu nem tô animadinho para comprar, porque, caralho, comprei a 4, vendi a 16, tá 1 e pouco, puta oportunidade. Mas não sei se é. Não sei se é. Por quê? Cara, com essa Selic, as despesas financeiras das empresas estão na lua. Além do problema, né, das despesas que ele já tem com fornecedores, com os bancos, para você antecipar os recebíveis, vender parcelado. Resumindo, tá caro. E você não consegue repassar o preço. Então, o varejo tá espremido. Aí você deve estar pensando, cara, Charlão, você é meio maluco, não é? Até sou, mas não... Vamos lá. Você é meio maluco. Você tá falando bem do segmento, né, de FIIs de varejo, renda urbana e tal, e tá falando mal do varejo? Isso aí. O varejo tá passando por um problema. Então, antes de investir em qualquer coisa ligada ao varejo, você tem que ter essa consciência.
Enquanto a Selic estiver nesse patamar aí de 13 e pouco, 12 e pouco, as empresas vão sofrer. Tanto que nós temos a questão das americanas aí. Tá tendo CPI, deixou um rombo, até prejudicou alguns fundos imobiliários. No geral, agora chega de vender susto, no geral o IFIX está muito bem, obrigado. Então, vendi o meu sustinho aqui, levei vocês no trem fantasma, agora abri a porta, saímos do trem fantasma, vamos para o algodão doce e tal. Mas eu preciso fazer isso, é importante que eu faça isso. Senão vocês vão empolgados comprar as coisas e não sabem dos riscos. A economia está muito delicada no Brasil, tá? A situação tá estranha, sabe? Tá aquele clima no ar, quando você sente um cheiro, não sabe quem foi, sabe? Você fica olhando, a economia tá meio esquisita, vocês sabem do que eu tô falando, tá? Então aqui, agora eu vou falar sobre esses 4 fundos imobiliários, o que tem dentro de cada um. Esses fundos subiram muito, né? Achei interessante. Talvez um desses 4 entre na nossa carteira do canal e no final eu vou mostrar quanto custaria montar uma carteirinha dessa. Então vamos lá, primeiro fundo desse aqui é o TRXF11, então ele teve aqui até algumas modificações já recentemente, ele tem 103 mil cotistas, ou seja, não é um fundo pequeno, são 52 imóveis em 14 estados, isso eu acho um ponto positivo antes até de olhar todas as outras informações, porque ele é líquido e tem muitos imóveis, pagou um yield de 0,8% no mês passado e quase 10% nos últimos 12 meses. Eu achei um yield interessante, tá? É sempre importante, eu coloquei aqui destaques do mês desse fundo, que você leia o relatório do fundo. Então esse fundo vendeu aqui uma loja do Pão de Açúcar, teve uma certa alteração, tem a informação sobre a distribuição e o que tem dentro dele. Vamos olhar aqui. Ó, essas informações eu tirei do relatório, tá? A gente pode ver aqui que ele aloca os recursos majoritariamente em imóveis, quase 70%, e 94,93% estão alocados em imóveis de varejo. Olhando aqui embaixo, eu botei até uma seta verde, as lojas, os inquilinos, né, são Açaí, 51,84%, Pão de Açúcar, 21,92%. Então, apesar de nós termos muitos imóveis, existe uma concentração gigante em inquilinos aqui. E um ponto muito positivo é que quase todos os contratos são atípicos. Depois eu explico isso para vocês. Então nós temos aqui alguns destaques, ele tem bastante coisa do Pão de Açúcar, bastante coisa do Açaí, Loja Extra, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Carrefour. Na distribuição, ó, por estado, eu acho isso aqui interessante, não fica só em São Paulo. Então 32% dos imóveis estão em São Paulo, mas o resto estão um pouquinho distribuídos aí pelo Brasil. Então vamos lá, bacana, legal, é um fundo com 90 e poucos por cento no varejo. Que varejo? Açaí, Pão de Açúcar, Carrefour, Extra. Nesse sentido, o que eu falei para vocês sobre Via e Magalu é um pouquinho diferente. Por quê? Porque varejo, supermercadão, esse cara repassa tudo, tá? Então, os supermercados estão numa situação menos pior do que o varejo de eletrônicos e tal. Agora, qual o problema do varejo do supermercado? A margem é apertadíssima. Já falei aqui. Uma criancinha derrubou um Danone no supermercado, acabou o lucro do ano, do Carrefour. Entendeu? Então, os caras têm que controlar bem. Mas eu acho um segmento que tem sofrido um pouco menos do que esse varejão de eletrônico, que aí sofre com concorrência da China e tal. Bem ou mal, o Pão de Açúcar e o Extra, você tem que fazer compra. Agora, a blusinha, o mouse, a capinha de celular, AliExpress, Shein, Shopee, o caralho, Mercado Livre do cara que comprou lá fora. Então o supermercado, ele resiste um pouco mais a essa pancada, tá? Gostei um pouco do fundo, vai entrar na minha lista de estudos. Tudo que eu falo aqui no canal, você não pode sair investindo. Nada aqui é uma recomendação. Você quer investir, você vai lá e estuda.
eu falo por alto dos ativos. Próximo fundo, VIUR11, nome esquisito, é um fundo híbrido, tem uma taxa de vacância pequena. Olhando a distribuição, ele pagou 0,86 no último mês e 10,33 nos últimos 12 meses, bastante coisa, tá aí com um rendimento muito bom. Quando a gente olha o que ele tem, que é o que importa pra gente, olha que interessante. Ele é muito focado em educação, com a maior parte dos contratos atípicos, que eu gosto disso, já falei pra vocês. O que é o contrato atípico, tá? O que é o contrato típico? Típico é o seguinte, eu entro aqui, contrato 2, 3, 5 anos, se eu quiser sair eu te pago um mês de multa, alguma coisa assim, vou embora. Esse é o típico. O que é o atípico que eu gosto? Normalmente no atípico, você vai colocar lá uma porrada de regra. Se o inquilino quiser sair, é 12 meses, 24 meses, multa de não sei quantos milhões. Então, se o cara sai, o fundo não tem uma pancada imediata. Óbvio que tem, fica todo mundo assustado, mas tenham em mente que normalmente o contrato atípico é melhor do que o típico. Olhando bem por dentro do fundo, a gente vê aqui que 48% da receita está em Ânima, empresa de educação, 18% em Cogna, 17% em Facamp, aí depois vem Dasa, que é laboratório, e outras empresas aqui, tem até uma Americanas pequenininha. Mas o foco aqui, eu acho, deles é Ânima, Cogna e Facamp, um peso muito grande nessa área de educação, interessante também. Então, olha que bacana que eu falo com vocês essa coisa dos fundos imobiliários. Eu acabei de falar do primeiro fundo, foco varejo de supermercado. Agora eu falei de um outro fundo, foco, pelo menos a maior parte, educação. Olha que bacana, cara, como você consegue investir em muitas coisas, tá? Depois nós temos mais um fundo aqui, o HGRU11. Eu acho que esse é o mais conhecido de todos, dos fundos desse tipo, de renda híbrida, renda urbana. Olha aqui, ó, mais de 200 mil cotistas, uma taxa de vacância pequena, pagou 0,64 no último mês, relativamente pouco diante do que a gente está vendo, mas no ano não foi tão ruim, quase 9%. Olhando o portfólio do fundo, olha que bacana, 34,3% varejo alimentício em São Paulo, 15,8% varejo de vestuário em São Paulo, 12,8% parte educacional e depois tem parte de alimentos em outras regiões, educacional no Rio, educacional fora do Rio, vestuário em Minas Gerais. Então, olha que portfólio diversificado. A parte educacional, quando a gente soma todas as regiões, pega 32,5%, vestuário 18,1% e a parte de alimentos 46,3%. A gente percebe também uma grande concentração aqui de 39% no Carrefour. Uma concentração no Carrefour de 39%. Então, vou voltar aqui. Primeiro fundo, a gente tinha lá algo totalmente focado em varejo de alimentos. Segundo, educação. E esse aqui você tem um mix com uma puxadinha para o Carrefour. Próximo fundo, RBVA11, conhecido da galera, 75 ativos, bastante coisa, é um fundo híbrido, só que ele ficou conhecido da galera por isso aqui. Olha só, fundo imobiliário RBVA ajusta últimos aluguéis de Santander após disputa de 3 anos. Foram 28 processos judiciais. Então lá na pandemia teve uma confusão, não sei o que tal, Santander não queria pagar, renegociar a justiça, o fundo desabou, subiu, teve rolo. Agora parece que a coisa está acalmando. Ele pagou 0,89 no último mês, que eu considero um bom yield, quase 11% dos últimos 12 meses. E aquilo que eu falei, ele tem 75 ativos, só que são apenas 8 inquilinos, tá? Então não dá pra gente ficar animado, pô, legal, 75 ativos, deve ter 100 inquilinos. Não, 8 inquilinos, de forma distribuída no Brasil. Esse é um ponto positivo. E nos percentuais por locatário, eu falei do Santander, né? 31,4% do fundo está em Santander, 10,9% Grupo Pão de Açúcar, depois Açaí, Caixa, Centauro. Então a gente tem uma distribuição interessante e não é tão bizarramente focado no Santander. Óbvio que 30% é muita coisa.
Mas não é só Santander. Mais uma notícia daquela história, Santander faz fundo imobiliário reajustar aluguéis, então a gente tem essa questão da resolução e é um fundo muito líquido, eu já falei com vocês isso, é importante ter na carteira fundos líquidos, você consegue comprar, vender a hora que você quiser. Então, galera, olha que louco, tem fundo de alimento, fundo de educação, fundo que ainda tem 30% em agências bancárias ou serviços bancários. Cara, tem para todos os gostos. Por isso que eu fujo só da história do fundo de papel, que eu não gosto, que todo mundo montava carteira só com fundo de papel, eu aqui não montava. E por falar em montar carteira, quanto custaria para ter uma cotinha de cada um desses 4 fundos? Então vamos lá, olha só. Se você quisesse montar uma carteira com esses 4 fundos, você gastaria menos de 400 pratas. Volto a falar. O cara que não investe é porque não quer. E 400 é muito. Você com 10 reais já começa a comprar uns fundinhos aí. Porra, eu posso até fazer um vídeo, né? Catar todos os fundos baratinhos e ver no que dá. Vou fazer, então já vou fazer. Já gostei da ideia, produção, me cobrem depois. Mas é isso, menos de 400 pratas você monta. Gostei de 2 fundos aqui, não vou falar, o primeiro eu já tinha falado, né? Que eu gostei, mas gostei de 2 fundos aqui para estudar para carteira, pensando no longo prazo, sempre lembrando aqui do início do vídeo, que eu falei que o varejo está numa situação super delicada, principalmente Via e Magalu, mas as outras empresas estão sofrendo também, roupa sofrendo muito. Então, cuidado em investir em qualquer coisa ligada ao varejo. Antes de ir embora, eu te peço 2 coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários se você está investindo em algo ligado ao varejo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.